Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Vou fazer esse vídeo no canal aberto pra todo mundo. Eu tava até reparando, faz bastante tempo que eu não tenho feito vídeo direto pro canal aberto, né? Muita coisa tem ido pra antecipado ou exclusivo. E eu acho que esse é um tema legal pra gente falar no aberto. Obviamente, eu acho que o título chama atenção, né? Que é a saída do Matt Struck da equipe do Brown Spiders. É algo que eu falei com o pessoal do BS também para entender certinho. E é uma situação tranquila, só que eu acho legal a gente falar, porque o que acontece, né? O Matt Struck, ele foi para a Alemanha, né? Ele foi trabalhar com o antigo treinador dele da época do college football, por questões de profissionais também, de futuro e tudo mais, acabou tomando essa decisão. Saiu em bons termos com a equipe do BS, né? Segundo as informações que eu tive, foi tudo numa boa, foi tudo conversado, foi tudo entendido e no final das contas é business, né? A gente pode dizer assim. E eu acho muito legal, óbvio, não acho legal que isso tenha acontecido, mas eu acho que esse é um exemplo legal para a gente trazer uma realidade que muitas vezes a galera não entende, que é aonde nós estamos como esporte dentro da realidade internacional onde jogadores estão recebendo salário. Porque hoje, quando a gente vê muitas vezes a discussão sobre quanto se paga para um cara, se paga a jogadores brasileiros, internacionais, treinadores e etc e tal, eu acho que existe uma ilusão muito grande sobre valores, né? E eu confesso que muita coisa chega para mim de valores que eu sei que não são verdade, porque eu confirmo, porque eu vou atrás ou porque eu sei. E eu acho que a gente tem um papel muito importante também em tentar explicar, né, essa realidade que, assim, hoje o Brasil, financeiramente falando, a gente ainda está bem atrás, né, de países europeus. E eu não digo só de países como a Alemanha, que tem uma liga extremamente organizada, com, sei lá, 6 divisões e tudo mais. Mas eu digo na Europa num sentido geral, não só pelo poderio da moeda mesmo, mas eu digo no sentido de que hoje as estruturas e tudo como funciona é diferente, né? Então eu acho que é muito esse tipo de caso é muito importante a gente ver. Eu lembro de casos como o Darius Sample ano passado no Mora Lacerda Dragons, onde ele queria ficar no Dragons, mas a proposta que ele teve do Japão na época, no aspecto de grana, era muito maior e, com todo respeito, se o Dragons tivesse cobrido era loucura, porque é um tipo de valor que você não pode gastar com um cara dentro do Brasil, entendeu? Eu acho que esse é um ponto também. A gente tem um valor que eu acho que a gente tem que chegar e que ele não vai passar disso, né? Hoje a gente ouve alguns times falando que estão conseguindo trazer caras tipo, a um preço muito baixo, né? Tipo, caras que estão vindo aí a, sei lá, tipo, 2.000, 3.000 reais. Não que isso seja um valor baixo, mas se você parar pra pensar, pô, isso pra um jogador mesmo, um jogador americano, não é muita grana. Tipo, a gente tá falando, pô, 3.000 reais, a gente não tá falando, porra, de $1.000. Entendeu? Que pra esses caras não é muito, porque esses caras também estão vivendo o sonho, né? Só que eu acho que é um tema legal da gente falar, porque tem um vídeo do Terceira para 10 que já era para ter saído, mas deu problema na gravação, que é sobre americanos e sobre como esses caras aumentaram aqui no Brasil, né, com o passar das temporadas. E mesmo assim, eu ainda acho que a gente tem uma ilusão muito grande do que é o dinheiro dentro do esporte, o quanto realmente está se gastando com essas coisas, o quanto às vezes você poderia estar salvando de investimento, às vezes você tá para trazer um cara que talvez não some tanto, né? Ou quando, por exemplo, quanto um cara efetivamente poderia custar aqui no Brasil, entendeu? Que eu acho que é uma pergunta muito, muito válida, né? Porque a gente sabe que tem brasileiros que hoje estão ganhando para jogar, e isso eu acho muito legal, eu acho super válido. Só que ao mesmo tempo, a galera também tem que ter uma noção de que o cara não tá ganhando, tipo, pô, 10, 15, 20 mil reais. Entendeu? Coisas que eu já ouvi que falavam que alguns jogadores no Brasil estavam ganhando isso. E, pô, se algum time tá pagando isso pra algum jogador, é loucura, pô. É papo de mandar prender o presidente do time que tá fazendo essa loucura. Não tem nenhum jogador hoje, acho que vale 20 mil reais por mês na realidade da entrega do FABR, né? Com todo respeito a qualquer jogador. Mas eu acho que esse caso do BS, e é bom que foi um caso onde, tipo, saiu tudo numa boa, né, pela diretoria, ele saiu bem, conversando com o time, ainda ajudando o time, né, com coisas de estudo e tudo mais, porque é um exemplo claro quando a gente fala de que, por exemplo, pô, será que
Pô, o cara tá jogando não sei aonde, ou o cara preferiu ir pra não sei aonde e veio jogar no Brasil. A gente tem ainda essas dificuldades, né, do que a gente pode entregar como esporte, pô, porque não é só o salário, você vai ter que entregar uma condição pro cara morar legal, você tem que entregar, pô, geralmente você vai ter que entregar toda a parte de, pô, custos do cara no Brasil, né, com alimentação, transporte, essas paradas. Então eu acho que é um tema até simples da gente falar, muito palpável, mas é que eu acho que muitas vezes a gente não entende. A realidade do FABR hoje, ela ainda tá pelo menos uns 4, 5 passos atrás da média europeia. Então é muito importante a gente até reconhecer que muitas vezes quando a gente tem os brasileiros que estão indo pra lá, tipo, é um passo muito foda. É um passo muito foda. Quando às vezes alguém vira e fala, pô, o cara foi jogar não sei aonde da Alemanha, na França, na Finlândia, papapá. Gente, isso é um passo enorme, pô. Porque o cara tá conseguindo fazer, saindo daqui, o que os americanos estão fazendo de lá. Pode não estar ganhando a mesma grana que os caras, mas ele tá fazendo um feito gigantesco. Entendeu? E é isso. Esse é um tema, um vídeo que eu vou soltar no aberto mesmo, porque eu fiquei sabendo disso. Conversei com algumas pessoas do BS também para poder falar numa boa sobre o tema, entender certinho tudo o que aconteceu. E eu acho que era um tema legal da gente falar um pouco mais, né? Porque muitas vezes a galera não entende essa realidade, né? De onde a gente está posicionado hoje também dentro do esporte, olhando globalmente. Mas é isso. Se você quiser sugerir outras ideias de vídeo, outros temas assim, deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo também sobre essas coisas e muito mais, beleza? Tamo juntasso e até a próxima.